Nesse vídeo eu quero te explicar como funcionam os investimentos e te falar quais as melhores opções de onde você pode começar a investir. E se você ainda não me conhece, eu sou a Mari Figueiredo, formada em administração e apaixonada por investimento e finanças, que são os assuntos que a gente está trazendo aqui toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que, como já virou padrão aqui do canal, esse vídeo vai estar separado em capítulos e você pode pular direto para a parte que você mais quer saber. Mas então vamos lá! Hoje eu trouxe alguns questionamentos que me fizeram lá no Instagram, @marifigueiredo.dm, e eu quero simplificar todos esses questionamentos para vocês. A verdade é que investir é simples, mas tem muita gente falando um monte de nomes em inglês e altas siglas malucas que a gente acaba ficando só confuso e acaba achando que é difícil. Mas pode ficar tranquilo que eu vou tentar explicar da forma mais prática possível e deixar tudo muito claro. Por isso fica nesse vídeo até o final. Uma das principais dúvidas sobre investimento é como eles funcionam na prática. O problema é que existem muitos tipos de investimento e cada um deles funciona de uma forma. Por isso, a gente tem que entender qual é o melhor para o seu perfil. Por exemplo, na Bolsa de Valores a gente consegue comprar ações. O que são ações? Ações são pequenas frações de parte de uma empresa. Então você compra ali uma ação e se torna sócio de uma empresa. E aí você passa a ter direito de votar na hora de ter que decidir alguma coisa importante e também de receber dividendos. O que são dividendos? São parte dos lucros que as empresas repassam para os seus acionistas. Você também consegue investir em fundos imobiliários, onde você compra parte de grandes imóveis e recebe o aluguel proporcional ao valor das cotas que você comprou. Como assim cotas? Você consegue comprar parte de uma empresa na Bolsa de Valores por meio das ações e você consegue comprar grandes imóveis por meio das cotas dos fundos imobiliários. Agora, saindo um pouquinho da Bolsa de Valores, a gente consegue também investir em contas remuneradas. Talvez você não tenha um perfil muito arrojado, não quer correr risco, você consegue pegar o seu dinheiro e colocar ele numa conta remunerada. O que é uma conta remunerada? Normalmente são contas de pagamentos, não necessariamente um banco digital, mas uma conta de pagamento, que você deixando o seu dinheiro lá, ele vai render 100% do CDI. Mário, o que é o CDI? O CDI é uma variação da taxa Selic. A Selic é a taxa principal de juros do país e tudo deriva dela. Então, se a Selic estiver a 7% ao ano, o CDI vai estar 0,10 a menos, ou seja, ele vai estar 5,9% ao ano. Na poupança, o dinheiro rende 70% da Selic, ou seja, por volta dos seus 5%. Uma outra opção são os CDBs. O que são os CDBs? Os CDBs, o banco pega dinheiro emprestado com você e te paga um percentual, um juro sobre aquele valor que você emprestou. Normalmente esses juros ele está atrelado também ao CDI e você pode escolher se você quer com liquidez diária, ou seja, se você quer resgatar a qualquer momento aquele dinheiro que você está emprestando, ou se você quer resgatar depois de alguns anos ou alguns meses até. E a gente tem também o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? No Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Ah, Mari, mas o governo ele vai querer me dar o calote, ele não vai pagar. Quando você empresta o dinheiro por meio do Tesouro Direto para o governo, você vai receber os seus juros, mais o valor que você emprestou, é claro, e isso fica registrado nas contas. Então, mesmo que o governo falir, quebrar, ter algum problema, isso fica registrado como uma dívida. Então, ele obrigatoriamente tem que te pagar. E pode ficar tranquilo que se tá ainda um pouco confuso para você, eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes ainda mais pra frente, tá? Mas antes, deixa aqui nos comentários pra mim se você já investe em algum desses tipos de investimentos que eu trouxe aqui pra vocês ou tem vontade de investir em algum deles. Bom, mas agora vamos para um outro ponto muito falado. Com qual valor mais ou menos ali eu consigo começar a investir? Se você quiser comprar parte de uma empresa por meio das ações, você consegue começar a investir com R$5. Se você quiser comprar grandes imóveis por meio dos fundos imobiliários e receber os aluguéis ali, você consegue investir com R$10. Se você quiser investir em contas remuneradas, você consegue colocar lá o seu dinheiro e resgatar a qualquer momento, você consegue fazer isso com R$1. E se você quiser investir em CDBs, você consegue investir ali um pouquinho mais, tá? O mínimo normalmente é R$100.
e no Tesouro Direto o mínimo fica por volta ali dos R$50. Antes de eu te falar quanto rende, quanto você pode ganhar com cada tipo de investimento, já deixa um like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo legal e para que mais pessoas possam assistir e entender esse mundo das finanças de uma forma simples. Mas então vamos lá. Qual que é a margem de lucro? Quanto que eu ganho com esses investimentos que eu fizer? Em contas remuneradas, normalmente eles vão te pagar ali 100% do CDI. Por isso vai render em média ali 0,10 a menos do que a Selic. Se você investir em CDBs, pode variar aí. Você pode receber de acordo com o CDI, você pode receber a uma taxa fixa, que normalmente aí você só consegue resgatar quando ela vencer, 2 anos depois que você colocou seu dinheiro, 3 anos depois, e talvez não faça tanto sentido para você. E você também vai encontrar ali aqueles que rendem uma taxa fixa mais o IPCA. O que é o IPCA? É o percentual que indica ali quanto a inflação está medindo. Nos últimos 12 meses, a inflação, para você ter uma ideia, está por volta dos 10% ao ano. No caso das ações, elas vão render média de um yield, ou seja, de um retorno ali que elas vão dar referente aos lucros de 5%. Ah, Mari, é padrão? Todas as empresas vão fazer isso? Vão dar esse tipo de rendimento? Não. Existem empresas que costumam pagar mais e empresas que costumam pagar menos. Um ponto de atenção aí nas ações é que elas não necessariamente vão te render só 5%, porque você tem que levar em consideração a valorização do ativo. Às vezes você compra uma ação por R$10 e aí depois de alguns meses ela tá valendo 15, 20, então existe uma valorização ali também. No caso dos fundos imobiliários, eles pagam um yield ali mais ou menos de 8%. Existem fundos que pagam mais do que isso e existem fundos que pagam um pouco menos. E no caso do Tesouro Direto, você também vai encontrar, assim como nos CDBs, o Tesouro pré-fixado, ou seja, com uma taxa fixa que vai te render ali um percentual fixo ao ano. Alguns aí você vai encontrar de 12% ao ano, ou seja, rendendo 1% ao mês. E você também pode encontrar alguns rendendo aí o valor da taxa Selic e o valor do IPCA. Beleza, Mari, entendi, mas quanto tempo leva para eu começar a ter dividendos, os retornos financeiros aí sobre o capital que eu investi? Então, na conta remunerada, o rendimento é diário. Então, se você colocar R$5 lá, vai estar rendendo alguns centavos todos os dias. No caso do CDB de liquidez diária, que normalmente vai estar atrelado ao CDI, você consegue da mesma forma ter os rendimentos ali diariamente. No caso dos CDBs que forem atrelados ao IPCA ou a uma taxa pré-fixada, eles vão te dar o rendimento ali por ano, mas você só vai conseguir resgatar no vencimento desses ativos. No Tesouro Direto é a mesma coisa. Os que tiverem atrelados à taxa Selic vão render todos os dias e os demais você consegue pegar os rendimentos só no vencimento. No caso dos fundos imobiliários, eles pagam dividendos, ou seja, o lucro ali dos aluguéis que eles recebem, eles pagam todos os meses. Então, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário, ou seja, uma parte de um fundo imobiliário ali daqueles imóveis, num mês, no outro mês você já vai estar recebendo. No caso das ações, é um pouco diferente. Porque existem algumas empresas que não pagam dividendos, tá? E outras empresas que pagam todos os meses, outras empresas que pagam de 3 em 3 meses e também tem aquelas que pagam uma vez por ano. Isso depende de cada empresa. Então, se você está começando, às vezes você não sabe muito bem como funciona, dá uma estudada primeiro antes de colocar o seu dinheiro achando que no próximo mês você já vai receber ali algum dividendo, algum retorno financeiro. Ah, mas como que eu estudo? Onde que eu sei ali se a empresa paga todos os meses ou não? Você consegue entrar dentro do site da empresa e ir numa aba chamada RI, que significa relacionamento com o investidor ou relação com o investidor. E lá vai ter uns documentos falando, olha, a empresa paga isso, a empresa está tendo lucro desde tantos, o resultado da empresa no último trimestre foi esse, no último ano foi esse, e aí você encontra todas as informações no site do RI. Talvez esse tanto de informação tenha te deixado ainda um pouco confuso. Então, como ter bons retornos financeiros e ter lucro ali sem perder dinheiro? O primeiro passo é entender qual o seu perfil do investidor. Se você ainda não sabe qual que é o seu perfil do investidor, já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar na tela final nos cards.
para você entender um pouquinho como funciona. Então, além de você entender o seu perfil do investidor, você tem que analisar o que faz mais sentido para você. Eu quero retorno rápido? Eu quero gastar esse dinheiro ao longo do tempo, então eu tenho que colocar alguma coisa que eu possa resgatar a qualquer momento. Ah, mas as ações e os fundos imobiliários eu não consigo resgatar? Consegue, leva até 2 a 3 dias úteis para o dinheiro cair na conta da sua corretora. A questão é que na renda variável, esse valor ele pode se desvalorizar. Talvez você comprou hoje, amanhã aconteceu alguma coisa, o mercado abriu em queda, e aí o valor das suas ações, dos seus fundos imobiliários se desvalorizou. Então, talvez não faça muito sentido para você, talvez faça mais sentido colocar isso numa conta remunerada ou no CDB. Você tem que analisar ali aquilo que se adequa aos seus objetivos. Beleza, mas por onde começar a fazer os meus investimentos? Onde é o lugar ideal de investir? Depois que você decidiu investir, entendeu qual que é o seu perfil, se você consegue assumir mais ou menos risco, e aí qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você montar a sua reserva de emergência. Mário, o que é reserva de emergência? Também já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar lá nos cards, mas só para você entender, a reserva de emergência é um valor que você guarda para caso aconteça qualquer imprevisto na tua vida, você tem ali o seu custo de vida para você conseguir se manter estável durante alguns meses, sem precisar resgatar o dinheiro que você está fazendo dos seus investimentos, por exemplo, em renda variável. Agora, uma dúvida muito recorrente: como e onde investir o meu dinheiro? A maioria das pessoas acha que investir tem que ser em bancos. E na verdade, pelo contrário, os principais tipos de investimento você consegue encontrar em corretoras de valores. Nos bancos, você até consegue encontrar alguns tipos de investimento, só que eles cobram taxas altíssimas e os rendimentos são bem inferiores aos que você encontraria em uma conta numa corretora de valores. Isso acontece porque nas corretoras de valores, elas têm muitos tipos de investimento e são específicas para isso. Caso você queira deixar em uma conta remunerada para render mais do que a poupança, mas poder resgatar ali a qualquer momento e de uma forma facilitada, você consegue fazer isso em contas de pagamento. Ah, Mari, dá um exemplo. A gente tem o Nubank, o PicPay, a gente tem o Mercado Pago. Existem muitas contas de pagamento e todas elas normalmente vão render ali o percentual do CDI. E esses rendimentos vão ser diários. Mas se você quer investir em CDBs, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, que são outros tipos de investimento também, você consegue encontrar tudo isso nas corretoras de valores. Talvez você não queira assumir riscos porque você ainda não tem muito conhecimento sobre aquele tipo de ativo, então talvez você escolha um que faça mais sentido para você, mas você vai estudando outros aos poucos, colocando pouco dinheiro e vendo se aquilo lá, com o passar dos tempos, pode entrar na tua carteira de investimento ou não. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!